O ano de 1943 foi fundamental para o teatro brasileiro, justamente nessa época, em pleno período da Segunda Guerra, que surgiu uma das peças mais importantes e inovadoras já publicadas em território nacional. No caso, estou falando de Vestido de Noiva, do grande escritor, jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, que inclusive na época da estreia tinha apenas 31 anos de idade. Vestido de Noiva é um daqueles trabalhos que despertam interesse não apenas pelo conteúdo em si, que é muito interessante, mas também pelo próprio contexto histórico e pela forma como perceberam a enorme relevância dessa obra. Como eu comentei antes, estamos no período da Segunda Guerra, época que, como sabemos, foi muito marcada pela perseguição aos judeus e outras minorias. Um dos grandes palcos dessa situação terrível foi a Polônia, local onde nasceu um ator e principalmente diretor chamado Zbigniew Ziembinski, que atuava em diversos teatros na cidade de Varsóvia. Após a ocupação alemã na Polônia, o Ziembinski fugiu do país e ficou perambulando pelo mundo durante muito tempo como refugiado, até finalmente parar na cidade do Rio de Janeiro em 1941. O diretor se ambientou rápido e também acabou conhecendo e se envolvendo com pessoas importantes do meio teatral carioca, em particular com um grupo chamado Os Comediantes. Após algum tempo já falando português, o Ziembinski teve, graças à indicação de um amigo, a oportunidade de ler no original, lá em 1943, essa peça daqui, O Vestido de Noiva. De acordo com o livro O Anjo Pornográfico, do Rui Castro, que é uma biografia do Nelson Rodrigues, o Ziembinski disse o seguinte, logo depois de concluir essa leitura. Ele fala assim, abre aspas, não conheço nada no teatro mundial que se pareça com isto. O Ziembinski ficou muito interessado em dirigir essa peça com o grupo Os Comediantes, algo que o Nelson prontamente aceitou. A ideia era ensaiar até o dia 28 de dezembro de 1943, exatamente a data da estreia. Com um rigor autoritário que deixava todo mundo completamente desnorteado, aquele diretor polonês preparou incontáveis ensaios e também foi muito exigente com relação à parte técnica. No grande dia, no dia da estreia, o Nelson estava extremamente ansioso, nervoso, tanto com medo de ser vaiado pela plateia na frente da sua família, quanto com medo também de ninguém conseguir entender o que estava acontecendo ali, tendo em vista a originalidade da peça. Para vocês terem uma ideia, eram centenas de mudanças de cena, centenas de efeitos de luz, mais de 25 pessoas no palco, sendo que algumas delas tinham que trocar de personagem e também de figurino em questão de segundos. Quando finalmente aquela apresentação terminou, a tensão era enorme. Tem uma parte que eu gosto muito, ainda no livro do Rui Castro, que é inclusive uma das minhas partes favoritas desse livro, que nos mostra a reação das pessoas logo depois que o Vestido de Noiva foi finalizado, que a peça acabou. Aí eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Caiu o pano. Silêncio total na plateia. E pânico em surdina nos bastidores durante uma aparente eternidade. Era para subir o pano? Ninguém sabia. Ziembinski esperava, respirando grosso. Eles não gostaram, sussurrou Estela para Evangelina. Mal acabou de dizer isso, ouviram palmas esparsas. Outras palmas se juntaram e, de repente, num crescendo, transformaram-se numa ovação, como se só então a plateia tivesse sido sacudida de um torpor. Era assustador. Ziembinski mandou subir o pano enquanto gritava palavrões em polonês. Os atores surgiram e o aplauso foi ensurdecedor. O elenco ia e vinha, e as palmas não paravam. Ziembinski também apareceu e o teatro delirou. Com o sucesso da peça, não apenas o Nelson Rodrigues conseguiu a glória já no seu segundo trabalho. Ele só tinha publicado antes uma outra peça chamada A Mulher Sem Pecado. Mas também o próprio teatro brasileiro conseguiu alcançar um novo patamar. Mas, afinal de contas, do que se trata então essa obra tão importante? Eu vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês. Aqui nós temos uma peça em 3 atos, sendo que a história é contada em 3 planos que vão trocando, vão intercalando com o tempo, isso sem uma ordem específica. No caso, o plano da realidade, da alucinação e também da memória. Basicamente, acompanhamos aqui um drama familiar protagonizado por Alaide, uma mulher que foi atropelada e agora está na mesa de cirurgia lutando para sobreviver.
Durante boa parte da obra, acompanhamos a mente de Alaíde enquanto ela vive essa situação, seja no plano da alucinação, onde ela confunde interesses com vivências pessoais, ou no plano da memória, onde a mesma tenta reconstruir as suas lembranças. No subconsciente de Alaíde ainda temos a presença de Madame Clécy, uma prostituta que morreu no início do século XX e que Alaíde tinha bastante curiosidade, se identificava muito com ela, tanto que leu seus diários e também procurou notícias sobre essa mulher nos jornais da época. Ao longo da leitura, vemos Clécy ajudando Alaíde a se lembrar do seu passado, do seu casamento com Pedro e dos sérios problemas e rivalidades familiares que surgiram tanto antes quanto depois dessa união. O Vestido de Noiva é uma peça que revolucionou o teatro nacional, além de colocar o Nelson Rodrigues como um dos grandes nomes da nossa literatura. Em seu livro Teatro da Obsessão, um dos maiores especialistas nas peças do Nelson, o crítico Sábato Magaldi, disse o seguinte sobre ele e também sobre o seu trabalho, O Vestido de Noiva. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Nelson Rodrigues representava para o palco o que trouxeram Villa-Lobos para a música, Portinari para a pintura, Niemeyer para a arquitetura e Carlos Drummond de Andrade para a poesia. O certo é que a estreia de Vestido de Noiva fez que o teatro brasileiro perdesse o complexo de inferioridade. Vestido de Noiva é uma peça em que tudo aparece muito fragmentado, sem ordem cronológica alguma, o que foi muito inovador na época. Por conta dessa história não linear, podemos ter a impressão de que o autor simplesmente jogou os personagens ali sem nenhum tipo de explicação, de forma que é fácil você ficar confuso ali no início da leitura, especialmente no primeiro ato. A partir do segundo ato, já começamos a entender bem melhor o que está acontecendo e também as situações que a protagonista vive e viveu até então. Os múltiplos planos também são um desafio à parte para os leitores e espectadores dessa obra. A impressão que dá muitas vezes é de que nós estamos observando uma peça teatral dentro de outra peça. Só que é exatamente aí que está toda a genialidade do autor. Ao compreender a função dos planos, conseguimos notar que uma das grandes preocupações do Nelson foi justamente explorar o aspecto mais psicológico dos seus personagens. O plano da realidade, que muitas vezes é cruel e sem empatia alguma, está lá mais para nos mostrar a situação concreta da protagonista, lutando entre a vida e a morte. Já no plano da alucinação, temos Alaíde delirando e também dando pistas, muitas vezes confusas, sobre coisas importantes que ela viveu. Por sua vez, o plano da memória, que para mim é o mais interessante de todos, nos mostra Alaíde tentando ordenar de alguma maneira os seus pensamentos para compreender assim a própria história e também conseguir entender qual é a relação do seu casamento com tudo aquilo que ela estava passando. É aí que vemos, por exemplo, toda a rivalidade que ela desenvolveu com uma importante familiar sua e também a complexidade e os diversos problemas que existiam dentro do seu casamento com Pedro. Enfim, pessoal, deixo aqui para vocês então a recomendação desse trabalho tão importante do escritor Nelson Rodrigues. Trabalho, inclusive, que eu acho que deve ser interessantíssimo de assistir. Vestido de Noiva é uma peça que trabalha bastante a complexidade das relações familiares, que toca em questões e tabus da época, além de também contar com um final bastante enigmático e também bem criativo, que nos coloca para refletir sobre os interesses de alguns dos personagens. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, onde eu falei sobre esse clássico tão importante do teatro brasileiro. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Quero te convidar também para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com apenas R$10 mensais, você tem acesso a diversas recompensas, como a participação em sorteios, a participação em enquetes para a escolha de conteúdos aqui do canal, além de ter acesso aos vídeos exclusivos que eu estou começando a publicar por lá. Para quem tiver interesse em conferir e apoiar, o link está aqui no início da descrição.
Além do Apoia-se, você também pode ajudar o canal comprando através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Inclusive eu vou deixar o link desse livro que eu falei aqui hoje, Vestido de Noiva. E ao efetuar qualquer pedido de qualquer coisa através desses links, você ajuda o canal que recebe uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Outra maneira de ajudar é deixando uma contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!